Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa manhã. Que Tu sejas, Pai, o nosso universo. Que Tu sejas, Pai, o nosso primeiro pensamento. Oh, Senhor, que ao abrirmos os olhos pela manhã, Pai, Você seja a primeira pessoa em quem pensamos. Oh, Senhor, que todos os dias nas nossas vidas seja para priorizar a Tua presença. Oh, obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Que a Tua presença, Pai, esteja conosco todos os dias, nos fortalecendo, nos alimentando, Pai, que a Tua presença seja tão forte, Pai, em nossas vidas. Oh, Pai, que em nosso pensamento só haja espaço para Você, que não haja espaço para mais nada, só para Você. Que possamos viver todos os dias só para Você. Só para Você, Pai. Oh, aleluia. Amamos Tua presença. A Tua doce presença. Oh, Pai. Amamos o Teu cheiro. O Teu cheiro suave. Oh, Senhor. Obrigada, Pai. Oh, Tua presença. Tua presença é o nosso lugar favorito. É o nosso lugar de descanso. É o nosso lugar seguro. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Amém. Aleluia. Aleluia. Os irmãos que estão aí atrás podem vir um pouco mais para frente. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Bom dia. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6:33. Eu estou lendo na versão ACF. Amém? Então, o tema da minha ministração é: e se Jesus fosse nossa prioridade? Amém? Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ainda não. 6:33. Amém? Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Sabe, a Bíblia, ela nos ensina, aleluia, que devemos buscar o nosso Senhor primeiro. Amém? O reino de Deus, o Senhor. Amém? Aleluia. E, queridos, quando a Bíblia fala em primeiro lugar, que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus, ela está nos dizendo que primeiro vem o Senhor.
Amém? O Senhor, Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Amém? Muitas vezes tiramos de centro o que vem do Senhor. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Muitas vezes tiramos do centro o que está na palavra, pelo simples fato de não querermos enxergar o que está acontecendo. Amém? Você pode até dizer, ah, Michele, mas eu venho para os cultos, eu sirvo na igreja, eu leio a Bíblia, etc. Glória a Deus que você faz isso, queridos. Mas você está fazendo Jesus sua prioridade? Porque não adianta a gente só servir, vir para os cultos, se a gente não está fazendo o Senhor nossa prioridade. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, antes de vir ministrar esse tema, o Senhor falou comigo, tratou comigo sobre esse tema. Porque, às vezes, a gente fica tão atarefado, tão preocupado com outras coisas que a gente esquece do que realmente importa, de quem realmente merece 100% do nosso tempo. Amém? Que é o Senhor. Às vezes, a gente não quer dar prioridade ao Senhor. Mas, sabe, Jesus, quando Ele morreu, Ele nos priorizou. Ele morreu por nós. Então, queridos, quer prova maior de prioridade do que Jesus se entregar na cruz do Calvário para morrer por nós? E às vezes a gente fala, eu estou cansada, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo. Queridos, o dia tem 24 horas. Eu acho pouco para falar com o Senhor, mas a todo momento a gente pode fazê-lo nossa prioridade. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 22, 37. Aleluia. Que diz assim, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amém? Queridos, antes de amarmos qualquer pessoa, nossos maridos, nossos filhos, nós temos que amar primeiro o Senhor. Amém? Aleluia. Temos que amar mais o Senhor, acima de qualquer coisa e acima de qualquer pessoa. Amém? Aleluia. O nosso amor pelo Senhor, queridos, tem que estar acima de tudo. Se o seu amor por alguém é maior do que o seu amor por Deus, eu sinto lhe dizer que você está amando errado. Amém? Eu costumo dizer a Jardel, eu te amo, mas antes de você vem o meu Senhor. Antes de amar você, eu amo o Senhor. E, queridos, eu passo isso também para os meninos. Eu digo a eles, antes de vocês amarem mamãe e papai, primeiro vem o Senhor. Amém? Primeiro é o Senhor. As primícias, tudo é para Ele. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas 14, 27. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Que diz assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Querer seguir Jesus não tem que estar acima das nossas vontades. Seguir Jesus tem que ser nossa prioridade. Amém? Aleluia. Vai lá para Colossenses 3,17. Aleluia. Aleluia. Vou ler a partir do 16. Que diz assim, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a... Aleluia.
A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Aleluia. Jesus, ele deve estar presente, queridos, em absolutamente tudo que formos fazer. Aleluia. Ele deve ser a nossa prioridade. Muitas vezes priorizamos tantas coisas que não nos edificam, que não nos fortalece. Amém? Que acabamos não priorizando quem realmente importa. Aleluia. Jesus, ele nos colocou em primeiro lugar. E muitas vezes deixamos Jesus em segundo plano. Mesmo sabendo que ele nos priorizou, ele nos amou tanto, ele se entregou por nós. Mas mesmo assim, deixamos Jesus em segundo plano. Aleluia. Muitas vezes não reconhecemos o que ele fez por nós. Deixamos meio que Jesus de lado. Por tantas outras coisas. Sabe, queridos, quando eu vejo, eu tiro por mim mesmo que, como eu falei, que antes de eu vir ministrar, o Senhor tratou comigo. E às vezes eu deixei de priorizar o meu Senhor para priorizar outras coisas. E quando o Senhor tratou comigo, eu disse: Senhor, você é tão bom, que mesmo eu não te priorizando, o Senhor continua a me priorizar. Então, por que não fazer isso com o Senhor? Por que te deixar em segundo plano, se o Senhor tem que estar em primeiro lugar? Se o Senhor tem que estar no centro da minha vida, no centro do meu casamento, no centro da minha família. Em tudo, Pai, que o Senhor for fazer, o Senhor tem que estar lá. Amém, queridos? Vai lá para Filipenses 3:8. Aleluia. Que diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo... Aleluia. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que nada é mais valioso do que Cristo. Nada é mais valioso do que o meu Jesus. Amém? Às vezes não queremos abrir mão de algo que consideramos valioso. Mas valioso mesmo é a presença do Senhor em nós. É o Senhor em nós. É a certeza de sabermos que o Senhor está lá. A todo momento. Ele está lá. A presença dele está lá. Amém? Aleluia. Aleluia. Consideramos tantas coisas valiosas, mas esquecemos que Jesus, ele é a nossa preciosidade. Queridos, vale a pena perder tudo. Mas se perdermos tudo, menos Cristo, não perdemos nada. Amém? A presença dele é mais valiosa do que o ouro, do que a prata, do que qualquer coisa. A presença dele é valiosa. Ele é valioso, ele é precioso. Amém? Aleluia. Vai lá para Colossenses 1:18. Aleluia. Amém? Aleluia. Que diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Jesus, ele deve estar em primeiro lugar. Sempre, amém? Ao acordarmos, o nosso primeiro pensamento tem que ser Jesus.
Amém? A nossa primeira palavra não tem que ser bom dia, tem que ser Jesus. Jesus, obrigada por mais um dia. Aí sim, depois a gente dá bom dia. Amém, queridos? E no final do nosso dia, quando formos dormir, a mesma coisa. Jesus. Jesus é o centro de tudo. Amém? Quando formos dormir, temos que dormir pensando nele e acordar pensando nele. Amém? Vai lá para João 15, 5. Ele é a nossa videira, amém? Aleluia. Eu sou a videira, vós as amarras. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Nada, não podemos fazer nada sem o Senhor. Nossa vida espiritual, queridos, depende de permanecermos em Cristo. Amém? Aleluia. Vai lá para Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Aleluia. Temos que nos lembrar diariamente, queridos, porque pode parecer impossível, mas às vezes esquecemos. Amém? De colocar Jesus à frente de tudo que a gente vai fazer. Ah, Michele, mas como é que a gente consegue esquecer? Consegue. Amém, queridos? Mas temos que nos lembrar diariamente de colocar o Senhor à frente de tudo, das nossas decisões, de tudo que formos fazer. Ele tem que ser o primeiro. Amém? Aleluia. Queridos, que ao priorizarmos Jesus, a nossa vida seja e esteja ligada a Cristo. Que ao passarmos pelas pessoas, elas vejam e sintam Jesus. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Aleluia. Que quando passarmos pelas pessoas, as pessoas digam: ali vai um servo, ali vai um filho de Deus. Amém? Aleluia. E quando perguntarem, queridos, que cheiro é esse que você está exalando? É o perfume de Cristo. Que possamos estar tão ligados com Ele, sendo um com Ele, que quando passarmos as pessoas sintam algo diferente. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Quando perguntarem, por que você vive? Que a nossa resposta seja: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Quando Jesus ele ocupa o primeiro lugar, as demais áreas das nossas vidas encontram o seu devido lugar. Tudo se ajeita. Amém? Colocar em primeiro lugar não significa abandonar nossas responsabilidades, mas viver cada uma delas com Jesus no centro. Então, quanto tempo das nossas vidas estamos fazendo de Jesus nossa prioridade? 5 minutos? 5 horas? Então, queridos, temos que pensar quanto tempo eu estou dedicando ao Senhor. Quanto tempo eu estou deixando para o Senhor. Sabe, queridos, Jesus ele tem que ser nossa prioridade. Então, quando dizimamos, tiramos a primeira parte, não é isso? As primícias. Então, Cristo é as primícias. Ele é a nossa prioridade. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Muitas vezes estamos tão no modo automático e no modo trabalho que estamos apenas entregando pequenas gotas ao Senhor. Foi como falou a música: não quero dar-te as palavras como gotas. Sabe, queridos, queremos que saia um dilúvio, amém? Que não seja apenas gotas, que seja realmente um dilúvio para o Senhor, amém? Para que Ele sempre esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Aleluia. Às vezes estamos tão ocupados que só lembramos de fazer Jesus nossa prioridade quando estamos ou na igreja ou quando estamos passando por algum momento difícil. Aí é que lembramos que Jesus, Ele é nossa prioridade. Amém? Aleluia. Ai, Pai. Eu acho, foi como eu falei, 24 horas é muito pouco para darmos ao Senhor. Temos que estar tão imersos na presença do Senhor. Temos que priorizar tanto o Senhor que os dias, as horas, elas se passam muito rápido quando estamos imersos verdadeiramente priorizando o Senhor. Outro dia, os meninos estavam na escola, Jardel estava trabalhando, não tinha nada para fazer. Então, eu disse, eu tenho essa hora livre, sem ninguém, para dedicar ao Senhor. Então, eu fiquei lá. Era 7 horas. Queridos, num piscar de olhos, o menino chegou. Mãe, cheguei. Eu disse, mas já. Estava tão bom aqui na presença do Senhor. Então, queridos, temos que passar isso também para os nossos filhos. Que o Senhor, Ele tem que ser sempre nossa prioridade. Alguns dias eu estava em casa, estava angustiada. Aproveitei que os meninos estavam brincando no terraço e fui para o meu quarto orar. E, queridos, eu dobrei os joelhos e comecei só a falar, te amo, Jesus. Sabe, queridos, eu estava aquela angústia que dá vontade só da gente dizer que ama o Senhor. E as lágrimas descendo e eu falando, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Queridos, o ambiente mudou. Algo aconteceu. E os meninos que estavam no terraço entraram. E eu estava com as mãos assim. Então, queridos, o derramar da presença do Senhor, do Espírito Santo foi tão forte no meu quarto que os meninos, cada um pegou nas minhas mãos e eu estava orando comecei a orar em línguas. Davi começou a orar em línguas. Benjamin, ele não ora em línguas, mas ele queria falar também. Então, eu chorava, Davi chorava, Benjamin chorava. Então, queridos, é isso que a presença do Senhor tem que fazer nas nossas vidas. Tem que estar tão presente nas nossas vidas que tem que passar para quem está ao nosso lado. E, queridos, foi uma tarde tão gloriosa dentro do quarto com os meninos. E eu chorava. Depois eu comecei a chorar porque eu estava vendo o que estava acontecendo com eles. E Benjamin, mesmo com 4 aninhos, ele queria falar. Ele escutava eu e Davi falando, aí ele falava também. Então, queridos, é isso. Priorizar o Senhor é isso. É estar sempre chamando Ele. Estar sempre com Ele. Pai, eu vou fazer isso. O Senhor vai estar comigo. Pai, eu preciso tomar essa decisão. Você vai estar comigo. Amém? Então, queridos, vamos dedicar todas as horas dos nossos dias, todos os minutos, todos os segundos do nosso tempo ao Senhor. Eu gosto de dizer aos meninos lá em casa, cada batida do nosso coração tem que dizer Jesus. Amém? Que seja para Ele. Cada batida do nosso coração, cada momento que respiramos, tem que ser para Ele. Amém? Você está vivo? Então respira aí. Está vendo esse ar que você respira? Ah, queridos. Se podemos respirar, se temos os nossos pulmões funcionando, é porque os pulmões dele parou para que nós tivéssemos fôlego de vida. O coração dele parou para que o meu e o seu pudesse bater. O seu está batendo? Bota a mão aí para ver se está batendo. Amém, queridos? Então, ele deixou de viver
por 3 dias, para que hoje nós estivéssemos aqui, respirando, andando, para que tivéssemos, queridos, a vida eterna, para que tivéssemos o Espírito Santo habitando em nós. Amém, queridos? Quando eu lembro do momento em que fala que Jesus teve os seus braços esticados e que ele parou de respirar, foi por mim, foi por você. Foi para que hoje nós pudéssemos sentir, respirar, sentir o perfume das flores dos nossos filhos, dos nossos esposos. Então ele nos priorizou. Ele parou de respirar. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Amém? Aleluia, Pai. Você pode dizer isso? Senhor, que todo o meu respirar seja para te priorizar. Que seja para o louvor e para a glória do teu nome. O teu doce e o teu santo nome. Amém, queridos? Aleluia. Obrigada, Pai. Ah, Senhor, você é maravilhoso. Aleluia. Amamos a tua presença, amamos a tua presença. Aleluia. Volta lá, queridos, para João 15 e 5. Amém? Aleluia. João 15 e 5. Aleluia. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Sabe o que acontece quando não priorizamos Jesus? Aleluia. Quando deixamos Jesus em segundo plano, não é Ele que se afasta de nós. Somos nós que nos distanciamos da fonte de vida. Ele é a nossa fonte de vida. Amém? Aos poucos começamos a confiar mais em nossas próprias forças, mas não é na nossa força. Amém? Confiamos mais em nossas forças do que em Deus. O resultado é um coração cansado, ansioso e muitas vezes ficamos sem direção. Algumas consequências de não priorizar Jesus são: perdermos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tomamos decisões guiadas apenas pelas emoções ou pelas circunstâncias. A paz dá lugar à preocupação e à ansiedade. O pecado, ele encontra mais espaço quando nos afastamos da presença do Senhor. Aleluia. O coração começa a se apegar nas coisas mais desse mundo do que nas coisas eternas. Amém? Aleluia. Isso não significa, queridos, que Deus deixa de nos amar. Ele nos ama apesar disso. Amém? Aleluia. Pelo contrário, Ele continua nos chamando de volta com graça e misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E graças a Deus que temos as misericórdias do Senhor. Já pensou se quando errássemos, o Senhor dissesse: vou deixar para lá. Não quero mais saber, não é mais meu filho. E mesmo errando, Ele está lá de braços abertos, nos chamando. Mesmo quando colocamos Ele em segundo plano, Ele está lá, nos chamando, dizendo que nos ama. Amém? Aleluia.
Quando Cristo deixa de ser nossa prioridade, outras coisas ocupam o lugar dele. E não deve ser assim. O Senhor deve ocupar todo o espaço em nossa vida. Amém? Aleluia. Ele deseja ser o centro dela. Quando colocamos em primeiro lugar, tudo passa a ter um propósito maior. E se percebermos que nos afastamos, sempre há um caminho de volta. Aleluia. Arrependimento, oração e um coração disposto a recomeçar. Amém? E para finalizar, queridos, deixa eu deixar essa frase para vocês. Nunca é tarde para devolver a Jesus o lugar que sempre foi dele, o primeiro lugar em nossos corações. Amém? Aleluia. Quero orar por você, amém? Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai, que tivemos de palavra, Pai, na Tua presença. Obrigada, Senhor, por Teu amor. Obrigada, Jesus, por você ter nos priorizado, Pai. Obrigada, Jesus, porque eu creio, Senhor, que a partir de hoje, Pai, a partir de agora, iremos pensar mais em Te priorizar. Iremos Te priorizar mais. Em nome de Jesus, Pai, iremos Te colocar sempre acima de tudo, Senhor. Em primeiro lugar em nossas vidas. Que, Pai, você seja sempre o primeiro pensamento. Que você seja também o último pensamento dos nossos dias. Que você seja sempre o primeiro e o último pensamento dos nossos dias, Pai. Obrigada, Jesus, por Teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua graça sendo derramada sobre nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, que você seja sempre o nosso primeiro pensamento, que você seja sempre nossa prioridade, que você seja o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.